Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, a gente vai mergulhar num material que descreve um negócio explosivo mesmo. Um confronto digital que estão chamando de a live que o Brasil nunca vai esquecer. É isso aí. E os protagonistas, né? O apresentador Ratinho e a primeira-dama Janja. Uma tensão que, pelo visto, parou tudo. Exato. E a faísca, segundo esse relato que a gente analisou, foi uma fala do Ratinho no programa dele. Algo sobre gastos, sabe? Viagens caras. Enquanto tem gente ralando pra pagar conta, algo assim, né? E muita gente entendeu na hora que era pra Janja. Pois é. E a reação dela, bom, não demorou. Foi direto pro Instagram e lançou o desafio, um debate. Cara a cara, né? Mandou um, se o senhor tem tanto a dizer, diga olhando nos meus olhos. Bem direto ao ponto. Com certeza. Armou o palco ali na hora para um embate que prometia e muito. E o pessoas esperando a live começar. 600 mil. Nossa, é muita gente. E não para por aí. No pico, mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Isso, assim, demonstra o tamanho do interesse, né? Sem dúvida. Mostra como esse tipo de confronto direto atrai atenção. E o material descreve até o visual, né? O contraste. Sim, descreve muito bem. O Ratinho dizem num cenário mais simples, quase austero, uma imagem religiosa, a bandeira do Brasil. Uhum. E a Janja, por outro lado, num ambiente que o texto descreve como sofisticado. Livros, uma iluminação mais trabalhada, sabe? Entendi. Quer dizer, a própria imagem já contava uma história ali, né? Já posicionava os dois lados antes mesmo de falarem. Exatamente. Uma cenografia que já preparava o clima para o choque de narrativas, para o choque de mundos que estava por vir. E a tensão não ficou só no visual, né? Começou rápido. Depois daquela formalidade inicial, parece que a Janja deu uma cutucada. É o que diz o relato, uma ironia sobre as viagens do próprio Ratinho. Ah, sim. E ele? Respondeu como? Parece que foi direto, né? Traçando uma linha bem clara. Eu viajo sim, mas ó, com o meu dinheiro. Não tem dinheiro público na minha passagem. Entendi. Foi o começo, então, do que o material chama de a grande batalha de narrativas. E que batalha, hein? O relato que a gente leu diz que a Janja teria colocado o Ratinho como um símbolo de um Brasil atrasado. Pesado. E a resposta dele? Foi na veia popular, né? Algo como, olha, se querer remédio no posto de saúde, se querer criança na escola é ser atrasado, então pode me chamar de atrasado. Tenho orgulho disso. Nossa, forte. Isso levou a conversa para outro lugar, né? Para as tais bolhas. Exato, a questão das bolhas sociais. Quem vive em qual realidade? E o Ratinho, pelo relato, rebateu essa ideia. Falou da realidade mais dura, né? Sim, focou nas dificuldades reais de muita gente. É na casa dessa gente aí que falta luz, que a comida às vezes não chega. Se isso é viver numa bolha, eu prefiro ficar nessa aqui. Um argumento bem direto para as dificuldades do dia a dia. E o choque continuou. Representatividade. Janja falando das viagens diplomáticas, da importância disso para o país. E o Ratinho? Contraponto total. Falando da necessidade de ir lá, visitar o hospital público, sentir como as coisas realmente são, sem filtro, sabe? O pulso real do país. Um embate de visões sobre o que é representar o povo, então. Totalmente. E aí, segundo a fonte, teve um momento que foi um ponto de virada. Ou pelo menos de grande impacto retórico. Qual foi? Foi quando o Ratinho, admitindo que já errou sim, mas no microfone, disparou a frase: "O meu erro foi no microfone, o de vocês é com a caneta." Uau! Forte essa. Diferenciando o poder da fala do poder da decisão política, né? O impacto deve ter sido grande. Devastador, é como o material sugere. E o clímax emocional mesmo, o ápice, teria vindo com a defesa da fé. A fé. Como assim? Ele teria dito algo como: "Eu falo de fé sim, sabe por quê? Porque tem mãe que tá em casa rezando com a panela vazia na frente. Se isso é ser ultrapassado, eu prefiro viver no passado." Caramba, isso toca fundo, né? Conecta a fé com a necessidade mais básica. Exatamente. Essa frase e uma outra que o material menciona, quem serve ao povo cala quando precisa, teriam viralizado, assim, de forma absurda. Imagino. Devem ter gerado uma identificação muito forte em muita gente. Mexeu com uma fibra sensível ali. Com certeza. E o final da live também foi descrito de um jeito bem dramático. Como foi o encerramento? O Ratinho teria feito uma declaração final, algo como: "Olha, eu não vim aqui para vencer ninguém. Eu vim para lembrar que a voz do povo ainda vale alguma coisa." E depois? E logo depois disso, pá, a transmissão sumiu.
Desapareceu. Não ficou salva em lugar nenhum nas plataformas Que oficiais. coisa. Isso acaba criando um mito ainda maior em torno do evento, né? A live que ninguém pode rever. Pois é. Intencional ou não, essa ausência do registro oficial só amplificou tudo. Mas o conteúdo, claro, não sumiu, vazou, né? Assim, Memes, cortes de vídeo, gente comentando no rádio, na TV. A repercussão continuou forte. continuou e muito. E é importante a gente lembrar, né, para o nosso contexto aqui, que a fonte que a gente está usando para essa análise toda, ela mesma indica que essa narrativa é uma construção. Ah, sim. É tipo uma dramatização fictícia, feita para provocar reflexão. Mas olha, mesmo sendo apresentada assim, as emoções que ela evoca, Uhum. a fé, a necessidade básica, a representação popular, esse choque de visões sobre o Brasil, tudo isso ressoa de um jeito muito, muito potente. É verdade. O que nos leva a refletir, né? O que esse embate todo, esses estilos, esses argumentos tão diferentes, mesmo dentro de uma narrativa que a gente sabe que é construída, o que isso revela sobre a nossa comunicação pública hoje em dia? Boa pergunta. E qual é a força, né, de um discurso que consegue espelhar tão bem a experiência vivida, as angústias de tanta gente? Exato. Independentemente da origem factual precisa da história, qual o poder de uma narrativa que conecta, que ressoa com a realidade das pessoas? Fica aí essa provocação, né? Sobre essa busca constante por autenticidade, por conexão no discurso público atual. Percepção da realidade.